Olá, consumidores de Cabo Verde. Bem-vindos ao Defesa do Consumidor, programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Caro consumidor, a Covid-19 propagou-se oficialmente em metade das ilhas do país. É importante cumprir as medidas de higiene e segurança para travar o vírus e poder exercer o nosso consumo e cidadania sem limitações. Façamos a nossa parte e é claro que a ADECO continua ao lado dos consumidores na defesa dos seus direitos. Mãos lavadas? Acompanhe-nos nos próximos minutos e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas: lançamento da nova base de dados de sócios da ADECO, nota de esclarecimento da Emprofac sobre a subida de preço das máscaras faciais cirúrgicas, parecer da ADECO sobre os benefícios da nova lei do tabaco para Cabo Verde, informação jurídica, saiba como assegurar um dependente adulto com anomalia psíquica em INPS sem ser o progenitor. ADECO Mirim, Dia Mundial da Criança Africana. Vamos protegê-las também do coronavírus. A ADECO lançou na passada terça-feira, 16, a sua nova base de dados de sócios com o objetivo de potencializar a gestão das informações e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito tempo pretendido pela direção da associação que finalmente se tornou realidade. O bom funcionamento da nova base de dados da associação vai depender principalmente de si, sócio da ADECO, que pode ajudar atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones, e-mail de informação, site, redes sociais ou presencialmente na sede e delegações da ADECO. Reforçando a cidadania e o direito de reclamação no contexto da Covid-19, o Departamento Jurídico da ADECO remitiu oficialmente como pedido de esclarecimento uma queixa de uma consumidora sobre a subida de preços das máscaras cirúrgicas da Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, Emprofac. Como se constata na solicitude de esclarecimento enviada pela ADECO, a consumidora reclamou sobre a subida de preço da máscara cirúrgica que a 3 de fevereiro de 2020 custava 5 escudos na Emprofac e que para 14 de maio de 2020 a mesma máscara passou a custar 85 escudos, pelo que a ADECO questionou a razão da alteração circunstancial do preço a 1.600%, chamando a atenção para a possibilidade de um caso de especulação de preços. Prática punida pela lei segundo o artigo 41 do Decreto-Lei Legislativo nº 2/2009, de 15 de junho, ao qual a Emprofac respondeu, alegando que a alteração de preço foi devido à Covid-19 que provocou escassez do produto na Europa, alterando assim os preços das máscaras cirúrgicas junto dos principais fornecedores. Sendo que a unidade da máscara em 2019 era comprada por 0,0154 cêntimos de euro, passou a ser fornecida por 1 euro em 2020. Valores que foram sustentados com a apresentação de faturas de fornecedores de 2019 e 2020, apresentadas pela Emprofac, e que, segundo a empresa, provocaram a alteração de preços que pensam vir a diminuir, mas não voltar aos preços de 2019. A nova lei do tabaco para Cabo Verde, que já foi aprovada no Conselho de Ministros e que se encontra neste momento na agenda parlamentar para sua aprovação e posterior assinatura do Sr. Presidente da República, traz uma série de medidas e interdições visando dar melhor resposta à problemática que constitui o tabagismo no país. Apresentamos o parecer da ADECO sobre os benefícios da nova lei do tabaco para os consumidores. A ADECO recebeu com grande satisfação a nova proposta de legislação que se apresentou sobre controle e prevenção do tabagismo em Cabo Verde. É a primeira vez que se legisla desta forma tão intensa no espaço nacional relativamente ao tabagismo. O que é que se identificou que é uma mais-valia é a ampliação do conceito de fumar, que já não é simplesmente o processo de combustão e utilização do cigarro, mas também a utilização de produtos de tabaco que produzam aerossóis ou então de dispositivos eletrónicos com e sem nicotina. Outra coisa muito importante foi a ampliação também dos espaços semi-fechados e fechados onde é proibido fumar.
não é? E chamando a atenção para a proibição em locais de diversão, como discotecas, pubs, etc., fechados e semi-fechados, e o consumo de narguilé, ou seja, de xixa, como utilizamos essa expressão aqui em Cabo Verde, a proibição da utilização de xixa em espaços de diversão. Vai ser algo bastante novo em Cabo Verde. Uma outra coisa importante é a possibilidade de negar, não é? De negar ao consumidor o consumo dentro de um lugar, dentro de um espaço de consumo, um estabelecimento de consumo, se este consumidor desrespeitar as regras de proibição de fumar e insistir em fumar num espaço proibido. Outra coisa importante também é a questão da reclamação ou da denúncia que um consumidor pode fazer num espaço de consumo, num estabelecimento comercial, onde se proíba o fumo. E não só num estabelecimento comercial, mas em qualquer outro lugar fechado e semi-fechado que seja proibido, o consumidor ou a pessoa presente pode fazer uma denúncia, e se for num espaço de atendimento, pode fazer no livro de reclamações e pode enviar para a entidade que fiscaliza, não é? Então, ou seja, existe um grande leque de proibições e existe também um formato de fiscalização que, inclusive, o consumidor pode denunciar para que essa fiscalização seja feita. Portanto, a DEC está bastante satisfeita com o que é que se fez e espera que essa lei seja aplicada da devida forma que a população cabo-verdiana e a saúde dos consumidores merecem. Conhece ou vive a situação da pessoa que tem a seu cargo um adulto com grave anomalia psíquica e quer saber como fazer para assegurar o dependente no INPS, mesmo não sendo progenitor? Saiba como proceder nesse caso com a jurista Eneida Lopes em Informação Jurídica. A questão que temos aqui em mãos trata-se de uma situação de um segurado que pretende fazer a inscrição de um seu beneficiário. Ora bem, de acordo com a Lei de Bases da Previdência Social, só é possível fazer a inscrição de beneficiários se esse beneficiário for um descendente ou um equiparado. Portanto, descendente, os filhos, ou equiparado a descendentes. E quem é que são equiparados a descendentes? São aqueles que foram adotados, são os tutelados e são os menores que forem conferidos a alguém por sentença judicial. No concreto caso, o que é que nós temos é um segurado que tem, sob a sua custódia, um adulto, a partir dos 18 já é adulto, um adulto com problemas graves, com anomalias graves psíquicas. E pretende ainda assim, essa pessoa que não é progenitora desse adulto, pretende ver meios que lhe possibilitem a sua inscrição como um seu segurado no INPS. Bom, se não é progenitora, não é filho, então não podia ser inscrito como um descendente, mas podia ser inscrito como um equiparado a descendentes. Como? Através de um recurso a uma ação judicial. Se nesse particular o que é que nós temos é um maior que tem graves problemas psíquicos, que se forem problemas tão graves, que lhe impossibilitem de gerir a sua própria pessoa, ou os seus bens também, aí o segurado em questão podia intentar uma ação de interdição dessa pessoa adulta, uma vez que ela tem legitimidade. É alguém que cuida já desse sujeito que tem essas anomalias psíquicas graves que lhe impossibilitam de gerir a sua pessoa e bens, é familiar e ainda cuida desse
desse indivíduo que já é maior, então tem legitimidade legal para intentar uma ação de interdição por anomalia psíquica. E, através desta ação, conseguir que seja nomeada tutora dessa pessoa, a partir do momento em que ela é nomeada tutora desta pessoa, esse sujeito maior, mas com essas questões psíquicas, já consegue também enquadramento legal, nos termos da Lei de Bases da Previdência Social, enquanto tutelado, equiparado a um descendente, fazer a sua inscrição como um seu beneficiário no INPS. Consumidor, aquele que adquire bens e serviços. Fornecedor, aquele que fornece bens e serviços. Estes são dois intervenientes essenciais nas relações de consumo. Nas relações de consumo, por vezes, podem surgir conflitos e, para isso, é essencial que ambas as partes estejam conscientes dos seus direitos e responsabilidades. Continuamos a falar dos direitos do consumidor e hoje sobre o direito à proteção dos interesses econômicos. Este direito diz-nos que nas relações de consumo e estabelecimentos de contratos devem ser orientados por princípios como igualdade entre as partes, lealdade, boa-fé e cumprimento integral do contrato. Para que o direito de salvaguarda dos interesses econômicos seja respeitado, é importante que haja transparência do mercado, respeito e cumprimento pelos direitos do consumidor e respeito pelos princípios já referidos. Exija seus direitos. Seja um consumidor consciente e participativo. Em caso de dúvidas, esclarecimentos ou reclamações, contacte a ADECO através do telefone, do nosso site ou através das nossas redes sociais. Com o aumento de casos da Covid-19 em África, especialmente em Cabo Verde, hoje em ADECO Mirim, aproveitando a celebração do Dia Mundial da Criança, a 16 de junho, alertamos sobre esse grupo que, apesar de não ser de risco, necessitam proteção porque também sofrem as consequências do vírus. Olá, consumidores Mirim! Feliz Dia Mundial das Crianças Africanas! Falando em África, sabias que os casos do coronavírus estão aumentando no continente e em Cabo Verde? Então, vamos aprender hoje, em ADECO Mirim, como proteger o nosso país. Não aceite objetos ou alimentos sem lavar ou desinfetar, pois os mesmos podem ter sido contaminados. Coma toda a comida que os seus pais preparam para estar sempre forte e saudável. Lembre aos seus pais que não é bom enviar crianças para comprar sozinhas em tempos de Covid-19. Fique só em lugares limpos, frescos e com poucas pessoas. Faça poucos passeios para não expor a si e aos seus pais ao risco do contágio. Peça aos seus pais ou faça, se puder, a higienização de brinquedos ou aparelhos eletrónicos depois de usá-los. Fale por telefone ou por internet com as pessoas do grupo de risco para não contagiar ou ser contagiado. Respeite e tenha os cuidados de higiene na prevenção dentro e fora de casa, como usar máscaras e lavar as mãos. Seja o herói ou heroína lá de casa. Cuide-se de si e dos seus, protegendo-se contra o Covid-19. Até ao próximo programa. Tchau! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa. Obrigada pelo seu tempo e por preocupar-se por estar bem informado enquanto consumidor, para um exercício de uma melhor cidadania, porque consumidores somos todos nós. Para dúvidas ou reclamações, saiba que pode contactar a ADECO através dos nossos números de telefone, pelo e-mail de informação ou site adeco.cv, onde também está disponível a informação para ser um sócio ADECO. Siga as redes sociais da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, assista o nosso programa, leia os nossos artigos no jornal Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima quinta-feira com mais defesa do consumidor. Até lá, lave as mãos e use máscara.